O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 12, Santi Parva. Apadharmanusasana Parva. Capítulo 159. Ignorância, causa da miséria, relação com a cobiça. Yudhishthira disse: Tu disseste, ó avô, que a fundação de todos os males é a cobiça. Eu desejo, ó Senhor, ouvir sobre a ignorância em detalhes. Bhishma disse: a pessoa que comete pecado por ignorância, que não sabe que seu fim está perto, e que sempre odeia aqueles que são de bom comportamento, logo atrai infâmia no mundo. Pela ignorância uma pessoa cai no inferno. A ignorância é a fonte da miséria. Pela ignorância uma pessoa sofre aflições e incorre em grande perigo. Yudhishthira disse: Eu desejo, ó rei, saber em detalhes a origem, o lugar, o crescimento, a decadência, a elevação, a raiz, a atributo inseparável, o rumo, o tempo, a causa, e a consequência, da ignorância. A miséria que é sentida aqui é toda nascida da ignorância. Bhishma disse: apego, ódio, perda de bom senso, alegria, tristeza, vaidade, luxúria, raiva, orgulho, protelação, ociosidade, desejo, aversão, ciúmes, e todos os outros atos pecaminosos são todos conhecidos pelo nome em comum de ignorância. Ouça agora, ó rei, em detalhes, sobre sua tendência, crescimento e outros aspectos dos quais tu perguntaste. Esses dois, isto é, ignorância e cobiça, saiba, ó rei, são o mesmo em substância. Ambos produzem os mesmos frutos e os mesmos erros, ó Bharata. A ignorância tem sua origem na cobiça. Quando a cobiça cresce, a ignorância também cresce. A ignorância existe onde a cobiça existe. Quando a cobiça diminui, a ignorância também diminui. Ela surge com o surgimento da cobiça. Múltiplo também é o rumo que ela toma. A base da cobiça é a perda do bom senso. A perda do bom senso, também, é seu atributo inseparável. A eternidade é o rumo da ignorância. O tempo quando a ignorância aparece é quando objetos de cobiça não são obtidos. Da ignorância de alguém procede a cobiça, e da última procede a ignorância. A cobiça, portanto, é a causa e a consequência da ignorância. A cobiça produz o mal. Por essas razões, todos devem evitar a cobiça. Janaka, Ilvanasva, e Vrishadharbi, e Prasenajit, e outros reis alcançaram o céu por terem reprimido a cobiça. Tu também, na visão de todas as pessoas, evite a cobiça por uma resolução forte, ó chefe dos Kurus. Evitando a cobiça, tu obterás felicidade neste mundo e no seguinte. Capítulo 160. Produtivo de mérito. O defeito do autocontrole é que ele é considerado fraqueza pelos homens. Yudhishthira disse: ó avô, ó tu de alma virtuosa, o que, de fato, é citado como produtivo de grande mérito para uma pessoa dedicada atentamente ao estudo dos Vedas e desejosa de adquirir virtude? Aquilo que é considerado neste mundo como produtivo de grande mérito é de diversos tipos, como demonstrado nas Escrituras. Fale-me, ó avô, sobre aquilo que é considerado como tal aqui e após a morte. O caminho do dever é longo e tem ramos inumeráveis, ó Bharata. Entre os deveres quais são aqueles poucos que devem, de acordo contigo, ser preferidos a todos os outros para a observância. Fale-me, ó rei, em detalhes, sobre isso que é tão abrangente e que tem tantas ramificações. Bhishma disse: eu te falarei sobre aquilo pelo qual tu podes obter grande mérito. Possuidor como tu és de sabedoria, tu ficarás satisfeito com o conhecimento que eu te darei, como uma pessoa satisfeita por ter bebido néctar. As regras de dever que têm sido proferidas pelos grandes rishis, cada um confiando em sua própria sabedoria, são muitas. A maior entre elas todas é o autodomínio. Aqueles entre os antigos que eram conhecedores da verdade disseram que o autodomínio leva ao mais alto mérito. Em relação ao Brahmana em particular, o autocontrole é seu dever eterno. É do autocontrole que ele obtém a devida fruição de suas ações. O autodomínio, no caso dele, supera em mérito a caridade e o sacrifício e o estudo dos Vedas. O autodomínio aumenta sua energia. O autodomínio é altamente sagrado.
Pelo autodomínio o homem vem a ser purificado de todos os seus pecados e dotado de energia, e como consequência, alcança a maior bem-aventurança. Nós não sabemos que há algum outro dever em todos os mundos que possa se igualar ao autodomínio. O autodomínio, segundo todas as pessoas virtuosas, é a maior das virtudes neste mundo. Pelo autodomínio, o principal dos homens, uma pessoa obtém a maior felicidade aqui e após a morte. Dotada de autodomínio, uma pessoa adquire grande virtude. O homem autodominado dorme em felicidade e desperta em felicidade, e se move pelo mundo em felicidade. Sua mente está sempre alegre. O homem que não tem autodomínio sempre sofre tristeza. Tal homem traz sobre si mesmo muitas calamidades, todas nascidas de seus próprios erros. É dito que em todos os 4 modos de vida o autodomínio é o melhor dos votos. Eu agora te direi aquelas indicações cuja soma total é chamada de autodomínio. Bondade, paciência, abstenção de ferir, imparcialidade, verdade, sinceridade, conquista dos sentidos, inteligência, suavidade, modéstia, constância, generosidade, liberdade de raiva, contentamento, delicadeza de palavras, benevolência, liberdade de malícia. A união de todos esses é autodomínio. Ele também consiste, ó filho de Kuro, de veneração ao preceptor e compaixão universal. O homem autodominado evita a adulação e calúnia, depravação, infâmia, palavras falsas, luxúria, cobiça, orgulho, arrogância, autoglorificação, medo, inveja e desrespeito, são todos evitados pelo homem autocontrolado. Ele nunca atrai infâmia. Ele é livre de inveja. Ele nunca está satisfeito com pequenas aquisições na forma de felicidade mundana de qualquer tipo. Ele é assim como o oceano, o qual nunca pode ser cheio. O sentido é que tal homem nunca coloca seu coração em coisas deste mundo, e consequentemente essas, quando obtidas, nunca podem satisfazê-lo. Suas aspirações são tão grandes e tão acima de qualquer coisa que este mundo pode dar a ele que até o alcance da região de Brahma não pode satisfazê-lo. À primeira vista isso pode parecer falta de contentamento, mas em realidade, não é assim. A grandeza de suas aspirações é procurada ser reforçada. O contentamento se aplica somente às aquisições comuns, incluindo até bem-aventurança no céu. O homem de autodomínio nunca é limitado pelos afetos que provêm de relações mundanas, como aquelas envolvidas em sentimentos como estes: eu sou teu, tu és meu, eles estão em mim, e eu estou neles. Tal homem, que adota as práticas das cidades ou das florestas, e que nunca se entrega à calúnia ou adulação, alcança a emancipação. Praticando amizade universal, e possuidor de comportamento virtuoso, de alma alegre e dotado de conhecimento da alma, e livre das diversas atrações da terra, para mim, grande é a recompensa que tal pessoa obtém no mundo. De conduta excelente e cumpridor de deveres, de alma alegre e possuidor de erudição e conhecimento do eu, tal homem ganha estima enquanto aqui alcança um fim sublime após a morte. Todos os atos que são considerados bons sobre a terra, todos aqueles atos que são praticados pelos justos, constituem um caminho do asceta possuidor de conhecimento. Uma pessoa que é boa nunca se desvia daquele caminho. Se retirando do mundo e se dirigindo para uma vida nas florestas, aquela pessoa erudita, tendo um controle completo sobre os sentidos que trilha aquele caminho, em quieta expectativa de sua morte, com certeza obtém o estado de Brahma. Aquele que não tem medo de nenhuma criatura e de quem nenhuma criatura tem medo, depois da dissolução de seu corpo, não tem medo para enfrentar. Isto é, tal homem sem dúvida obterá um fim abençoado. Aquele que esgota seus méritos por divertimento atual sem procurar acumulá-los, que lança um olhar igual sobre todas as criaturas e pratica uma conduta de amizade universal, alcança Brahma. Como o rastro de aves pelo céu ou de aves aquáticas sobre a superfície da água não pode ser discernido, assim mesmo o caminho de tal pessoa sobre a terra não atrai atenção. Por ele, ó rei, que abandonando o lar adota a religião da emancipação, muitos mundos brilhantes esperam para serem desfrutados pela eternidade.
Se, abandonando todas as ações, abandonando penitências no devido tempo, abandonando os diversos ramos de estudo, realmente, abandonando todas as coisas sobre as quais homens mundanos colocam seus corações, uma pessoa se torna pura em seus desejos, livre de todas as restrições, tais como distinções de casta, de vestuário, de alimento, etc. De alma alegre, conhecedor de si mesmo, e de coração puro, então ela ganha estima neste mundo e finalmente alcança o céu. A eterna região do avô, a qual surge de penitências védicas, e que está oculta em uma caverna, pode ser alcançada somente pelo autodomínio. Uma referência à região de Brahma, a qual se supõe ser localizada dentro de cada coração. Uma pessoa alcança aquela região através de penitências e desprendimento. Quem tem gosto pelo conhecimento verdadeiro, que se tornou erudito, e que nunca fere nenhuma criatura, não tem medo de voltar para este mundo, menos ainda, qualquer medo em relação aos outros. Há somente uma imperfeição no autocontrole. Nenhuma segunda imperfeição é perceptível nele. Uma pessoa que tem autocontrole é considerada pelos homens como fraca e imbecil. Alto de grande sabedoria, este atributo tem somente uma falha. Seus méritos são muitos. Pela bondade, a qual é somente outra forma de autocontrole, o homem de autocontrole pode facilmente alcançar mundos inumeráveis. Que necessidade tem de uma floresta um homem de autocontrole? Similarmente, ó Bharata, de que utilidade é a floresta para aquele que não tem autocontrole? É uma floresta onde o homem de autocontrole mora, e aquele é seu refúgio sagrado. Vaisampayana continuou, ouvindo estas palavras de Bhishma, e Yudhishthira ficou muito satisfeito, como se ele tivesse bebido néctar. Novamente o rei questionou aquele principal dos homens virtuosos. Aquele perpetuador da linhagem de Kuru, questionado por seu neto, mais uma vez começou a falar alegremente sobre o tópico levantado. Capítulo 161. Penitência, abstenção de alimento, sendo o tipo mais elevado. Bhishma disse: aqueles que possuem conhecimento dizem que tudo tem penitência como sua base. A pessoa tola que não passou por penitências não encontra com as recompensas de suas próprias ações. O pujante Criador criou todo esse universo com a ajuda de penitências. Da mesma maneira, os rishis adquiriram os Vedas pelo poder das penitências. Foi pela ajuda das penitências que o avô criou alimento, frutas e raízes. É pelas penitências que as pessoas coroadas com sucesso ascético contemplam os três mundos, com almas extasiadas. Remédios e todos os antídotos para substâncias prejudiciais, e as diversas ações vistas aqui, produzem seus resultados planejados pela ajuda de penitência. A realização de todos os propósitos depende da penitência. Quaisquer coisas que existam que são aparentemente inalcançáveis certamente serão alcançadas pela ajuda de penitências. Sem dúvida, os rishis obtiveram seus 6 atributos divinos através de penitência. Uma pessoa que bebe estimulantes alcoólicos, uma que se apropria das posses de outras sem seu consentimento, uma culpada de feticídio, e uma que viola o leito do preceptor, são todas purificadas por penitências devidamente praticadas. As penitências são de muitos tipos. Elas se revelam por várias saídas. De todas as espécies de penitências, no entanto, que alguém pode praticar acerca de se abster de prazer e divertimento, a abstenção de alimento é a mais elevada e melhor. A penitência envolvida em abstenção de alimento é superior, ó rei, até a compaixão, veracidade de palavras, caridade, e controle dos sentidos. Não há ação mais difícil de realizar do que a caridade. Não há modo de vida que seja superior a servir a própria mãe. Não há criatura superior àquelas que estão familiarizadas com os 3 Vedas. Similarmente, a renúncia constitui a maior penitência. As pessoas mantêm seu sentido sob controle para cuidarem de sua virtude e céu. Em relação a tal controle sobre os sentidos, como também na aquisição de virtude, não há penitência superior à abstenção de alimento. Os rishis, os deuses, seres humanos, animais, aves, e quaisquer outras criaturas que existam, móveis ou imóveis, são todas dedicadas a penitências, e qualquer sucesso que elas possam ganhar é alcançado por penitência.
Assim, foi pela penitência que os deuses adquiriram sua superioridade. Estes corpos luminosos no firmamento que conseguiram suas quotas de felicidade, são sempre os resultados de penitência. Sem dúvida, pela penitência a própria posição de divindade pode ser adquirida. Capítulo 162. 13 tipos de verdade: imparcialidade, autocontrole, clemência, modéstia, paciência, bondade, renúncia, contemplação, dignidade, constância, compaixão, abstenção de ferir. Yudhishthira disse: Brahmanas e rishis e pitris e os deuses todos louvam o dever da verdade. Eu desejo ouvir sobre a verdade. Fale para mim sobre isto, ó avô. Quais são as indicações, ó rei, da verdade? Como ela pode ser adquirida? O que é ganho por praticar a verdade, e como? Diga-me tudo isso. Bhishma disse: uma confusão dos deveres das 4 classes, nunca é aprovada. Isso que é chamado de verdade sempre existe em um estado puro e genuíno em cada uma daquelas 4 classes. Com aqueles que são bons, a verdade é sempre um dever. De fato, a verdade é um dever eterno. Uma pessoa deve se curvar reverentemente à verdade. A verdade é o maior refúgio de todos. Verdade é dever. Verdade é penitência. Verdade é yoga. E verdade é o eterno Brahma. A verdade é citada como o sacrifício de uma ordem superior. Isto é, ambos são igualmente eficazes. Tudo se apoia sobre a verdade. Eu agora te direi as formas da verdade uma após outra, e suas indicações também na devida ordem. Cabe a te ouvir também como a verdade pode ser adquirida. A verdade, ó Bharata, como ela existe em todo o mundo, é de 13 tipos. As formas que a verdade assume são: imparcialidade, autocontrole, clemência, modéstia, paciência, bondade, renúncia, contemplação, dignidade, fortaleza, compaixão, e abstenção de ferir. Estas, ó nobre monarca, são as 13 formas da verdade. A verdade é imutável, eterna e permanente. Ela pode ser adquirida através de práticas que não sejam contrárias a nenhuma das outras virtudes. Ela pode ser adquirida também através de yoga. Quando o desejo e aversão, como também luxúria e ira, são destruídos, aquele atributo pelo qual uma pessoa é capaz de olhar para si mesma e para seu inimigo, para seu bem e seu mal, com um olhar imutável, é chamado de imparcialidade. O autocontrole consiste em nunca desejar as posses de outro homem, em gravidade e paciência e capacidade para acalmar os temores de outros em relação a si mesmo, em imunidade de doença. Ele pode ser adquirido pelo conhecimento. Dedicação à prática de generosidade e à observância de todos os deveres são considerados pelos sábios como constituindo a benevolência. Uma pessoa vem a adquirir benevolência universal pela dedicação constante à verdade. Em relação à não clemência e à clemência, deve ser mencionado que o atributo através do qual um homem bom e estimado suporta o que é agradável e o que é desagradável, é citado como clemência. Esta virtude pode ser adequadamente adquirida pela prática da veracidade. Aquela virtude pela qual um homem inteligente, contente em mente e palavra, realiza muitos atos bons e nunca atrai a crítica de outros, é chamada de modéstia. Ela é adquirida pela ajuda da retidão. Aquela virtude que perdoa por causa da virtude e lucro é chamada de tolerância. Ela é uma forma de clemência. Ela é adquirida pela paciência, e seu propósito é unir pessoas a si mesmo. Abandonar a afeição, como também todas as posses mundanas, é chamado de renúncia. A renúncia nunca pode ser alcançada exceto por alguém que é desprovido de raiva e malícia. Aquela virtude pela qual uma pessoa faz o bem, com vigilância e cuidado, para todas as criaturas, é chamada de bondade. Ela não tem forma específica e consiste no despojamento de todos os afetos egoístas. Aquela virtude devido à qual alguém permanece inalterado na felicidade e na tristeza é chamada de fortaleza. O homem sábio que deseja seu próprio bem, sempre pratica esta virtude. Deve-se sempre praticar a clemência e a devoção à verdade. O homem de sabedoria que consegue abandonar a alegria, o medo e a raiva, consegue adquirir fortaleza.
Abstenção de ferir em relação a todas as criaturas em pensamentos, palavras, e ações. Bondade e caridade são os deveres eternos daqueles que são bons. Esses 13 atributos, embora aparentemente distintos uns dos outros, têm somente uma e a mesma forma, isto é, a verdade. Todos esses, ó Bharata, sustentam a verdade e a fortalecem. É impossível, ó monarca, esgotar os méritos da verdade. É por essas razões que os brahmanas, os pitris, e os deuses louvam a verdade. Não há dever que seja maior do que a verdade, e nenhum pecado mais hediondo do que a falsidade. De fato, a verdade é o próprio alicerce da justiça. Por esta razão, nunca se deve destruir a verdade. Da verdade procede a caridade, e os sacrifícios com presentes, bem como os agnihotras triplos, os Vedas, e tudo mais que leva à virtude. Uma vez 1000 sacrifícios de cavalo e a verdade foram pesados um contra o outro na balança. A verdade pesou mais do que 1000 sacrifícios de cavalo. Capítulo 163. 13 tipos de inimigos: raiva, luxúria, tristeza, perda da razão, tendência para o mal, ciúmes, malícia, orgulho, inveja, calúnia, incapacidade de tolerar o bem, indelicadeza, medo. Yudhishthira disse: diga-me, ó alto de grande sabedoria, tudo acerca daquilo do qual surge ira e luxúria, ó touro da raça Bharata, e a tristeza e a perda da razão, e a tendência para fazer mal aos outros, e ciúmes e malícia e orgulho, e inveja, e calúnia, e incapacidade de tolerar o bem de outros, e crueldade, e medo. Diga-me tudo realmente e em detalhe sobre isso. Bhishma disse: esses 13 vícios são considerados como inimigos muito poderosos de todas as criaturas. Eles, ó monarca, se aproximavam e tentam os homens de todos os lados. Eles aguilhoam e afligem um homem desatento ou um que é insensato. De fato, logo que eles veem uma pessoa, eles a atacam poderosamente como lobos saltando sobre sua presa. Deles procedem todas as espécies de aflições. Deles procedem todas as espécies de pecados. Todo mortal, ó o principal dos homens, deve sempre saber disso. Eu agora te falarei da origem deles, dos objetos dos quais eles dependem, e dos meios de sua destruição, ó o Senhor da Terra. Escute, primeiro, ó o Rei, com atenção indivisa, sobre a origem da ira realmente e em detalhes. A ira surge da cobiça. Ela é fortalecida pelos erros de outros. Pela clemência ela permanece dormente, e pela bondade ela desaparece. Em relação à luxúria, ela surge da resolução. A indulgência a fortalece. Quando o homem de sabedoria resolutamente se desvia dela, ela desaparece e morre. A inveja de outros procede da ira e cobiça em conjunto. Ela desaparece pela compaixão e autoconhecimento. Pela compaixão por todas as criaturas, e daquela desconsideração por todos os objetos mundanos que o conhecimento traz em seu séquito, ela desaparece. Ela também resulta de ver as falhas de outras pessoas. Mas nos homens da inteligência ela desaparece rapidamente em consequência do conhecimento verdadeiro. A perda da razão tem sua origem na ignorância e procede de hábitos pecaminosos. Quando o homem a quem este defeito assalta começa a se deleitar na companhia e conselhos de homens sábios, o vício imediatamente esconde sua cabeça. Homens, alto da linhagem de Kuru, veem escrituras divergentes. Daquela circunstância surge o desejo por diversos tipos de ação. Quando o conhecimento verdadeiro é obtido, aquele desejo é acalmado. A tristeza de uma criatura incorporada surge da afeição a qual é reavivada pela separação. Quando, no entanto, uma pessoa aprende que os mortos não retornam, qualquer que seja a tristeza que ela sinta por eles, ela diminui. A incapacidade de tolerar o bem de outras pessoas procede da ira e cobiça. Por compaixão por todas as criaturas e por um desinteresse por todos os objetos mundanos, ela é extinta. A malícia procede do abandono da verdade e da indulgência na maldade. Este vício, ó filho, desaparece por visitar os sábios e os bons. O orgulho, nos homens, surge do nascimento, erudição, e prosperidade. Quando aqueles 3, no entanto, são realmente conhecidos, aquele vício desaparece imediatamente. O ciúme surge da luxúria e deleite em pessoas inferiores e vulgares.
Pela sabedoria ele é destruído. Dos erros de conduta inconsistentes com os costumes comuns de homens, e por palavras desagradáveis expressivas de aversão, a calúnia tem sua origem. Ela desaparece, ó rei, a partir de uma avaliação do mundo inteiro. Quando a pessoa que ofende é poderosa e a ofendida não pode vingar a ofensa, o ódio se mostra. Ele diminui, no entanto, pela bondade. A compaixão procede de uma observação das pessoas desamparadas e miseráveis com as quais o mundo abunda. Aquele sentimento desaparece quando uma pessoa compreende a força da virtude. A compaixão, como os defeitos enumerados acima, agita o coração e deve ser controlada por causa da felicidade individual e tranquilidade de alma. A cobiça em todas as criaturas provém da ignorância. Vendo a instabilidade de todos os objetos de prazer, ela sofre destruição. É dito que somente a tranquilidade de alma pode subjugar todos esses 13 defeitos. Todos esses 13 defeitos manchavam os filhos de Dhritarashtra. Tu mesmo, sempre desejoso da verdade, conquistaste todos aqueles vícios por teu respeito pelos superiores. Capítulo 164. Pessoas malevolentes. Yudhishthira disse: eu sei o que é benevolência, por minha observação de pessoas que são boas. Eu, no entanto, não conheço aquelas que são malévolas, nem a natureza de seus atos, ó Bharata. De fato, as pessoas evitam pessoas malévolas de ações cruéis, assim como elas evitam espinhos e armadilhas e fogo. É evidente, ó Bharata, que aquele que é malévolo com certeza queima com miséria aqui e após a morte. Portanto, ó toda a linhagem de Kuru, me diga quais são, em verdade, as ações de tal pessoa. Bhishma disse: pessoas malévolas sempre fazem ações pecaminosas e sentem uma inclinação irresistível para fazê-las. Elas caluniam outras e atraem infâmia sobre si mesmas. Elas sempre se consideram como enganadas no que lhes é devido. O homem malévolo se gaba de seus próprios atos de caridade. Ele olha os outros com olhos maliciosos. Ele é muito mesquinho. Ele é enganador, e cheio de astúcia. Ele nunca dá aos outros o que lhes é devido. Ele é arrogante. Ele mantém má companhia e é sempre vaidoso. Ele tem medo e suspeita de todos com quem entra em contato. Ele tem uma compreensão leviana. Ele pratica a usura. Ele elogia seus associados. Ele nutre uma aversão e ódio imoderados por todos os reclusos que se retiraram para as florestas. Ele tem prazer em ferir outros. Ele é totalmente negligente em distinguir os méritos e imperfeições de outros. Ele é cheio de mentiras. Ele é descontente. Ele é extremamente cobiçoso, e sempre age cruelmente. Tal pessoa considera um homem virtuoso e educado como uma peste, e pensando que todos os outros são como ele mesmo nunca confia em ninguém. Tal pessoa proclama os defeitos de outras pessoas, embora aqueles defeitos possam ser suspeitos. Em relação a tais defeitos, no entanto, que são similares àqueles que maculam ele mesmo, ele não se refere nem remotamente, por causa da vantagem que ele colhe deles. Ele considera a pessoa que faz o bem para ele como um simplório a quem ele inteligentemente enganou. Ele é cheio de arrependimento por ter, em qualquer tempo, feito algum presente de riqueza até para um benfeitor. Saiba que é uma pessoa malévola e vil aquela que tranquilamente e sozinha pega comestíveis e bebidas e outras espécies de alimentos que são considerados finos, até quando pessoas estão presentes com olhos desejosos. Quem, por outro lado, dedica a primeira porção para brahmanas e pega o que resta, dividindo com amigos e parentes, obtém grande felicidade no mundo seguinte e felicidade infinita neste. Eu agora, ó chefe dos Bharatas, te disse quais são as indicações do homem malévolo e vil. Tal pessoa deve ser sempre evitada por um homem de sabedoria. Capítulo 165. Pecados e sua expiação.
Bhishma disse, para habilitar brahmanas pios e empobrecidos que tiveram sua riqueza roubada por ladrões, que são dedicados à realização de sacrifícios, que conhecem bem todos os Vedas, e que são desejosos de adquirir o mérito da virtude, a cumprirem suas obrigações com preceptores e pitris, e passarem seus dias recitando e estudando as escrituras, riqueza e conhecimento, ó Bharata, devem ser dados. Na Índia, desde os tempos mais remotos, preceptores não cobram de seus pupilos quaisquer taxas pela instrução que eles dão. Sem dúvida, a taxa final, chamada de Guru Dakshina, é exigível, mas ela é exigível depois que o pupilo terminou seus estudos. Vender conhecimento por dinheiro é um grande pecado. Até hoje em todos os TOUs um tipo de instituição de ensino nativos do país, instrução é dada livre de todas as despesas. Além do mais, os pupilos são alimentados por seus preceptores. Os últimos, por sua vez, são sustentados pela caridade do país inteiro. Para aqueles brahmanas que não são pobres, somente o dakshina, o presente ou doação feito em sacrifícios, ou o melhor dos bharatas, deve ser dado. Em relação àqueles que decaíram por seus atos pecaminosos da posição de Brahman, alimento não cozido deve ser dado para eles fora dos limites do altar sacrificial. Os Brahmanas são os próprios Vedas e todos os sacrifícios com grandes presentes. Desejosos de sobrepujar uns aos outros, eles sempre realizam sacrifícios, impelidos por suas tendências virtuosas. O rei deve, portanto, fazer presentes de diversos tipos de riquezas de valor para eles. O Brahmana que tem uma quantidade suficiente de suprimentos para alimentar sua família por 3 anos ou mais, merece beber o soma. Isto é, tal pessoa pode realizar um sacrifício grandioso no qual soma é oferecido para os deuses e bebido pelo sacrificador e os sacerdotes. Se apesar da presença de um rei virtuoso no trono, o sacrifício começado por alguém, especialmente por um Brahmana, não puder ser completado por falta somente de 1/4 das despesas calculadas, então o rei deve, para a conclusão daquele sacrifício, tirar de seus parentes a riqueza de um Vaisya que tem um grande rebanho de gado mas que é contrário a sacrifícios e se abstém de beber soma. O Sudra não tem competência para realizar um sacrifício. O rei deve, portanto, tirar riqueza para tal propósito da casa de um Sudra. O rei deve também, sem nenhum escrúpulo, tirar dos parentes a riqueza daquele que não realiza sacrifícios, embora possua 100 vacas, e também daquele que se abstém de sacrifícios, embora possua 1000 vacas. O rei deve sempre tirar publicamente a riqueza da pessoa que não pratica caridade. Por agir dessa maneira o rei ganha grande mérito. Ouça-me novamente. O Brahmana que foi forçado por pobreza a seguir sem 6 refeições, isto é, que jejuou por 3 dias inteiros, pode tirar sem permissão, segundo a regra, de uma pessoa que se importa somente com hoje sem nenhum pensamento no amanhã, somente o que é necessário para uma única refeição, do tonel de debulha ou do campo ou do jardim ou de qualquer outro lugar, mesmo de um homem de ocupações inferiores. Ele deve, no entanto, questionado ou não, informar o rei de seu ato. Se o rei é familiarizado com o dever, ele não deve infligir nenhum castigo sobre tal Brahmana. Ele deve se lembrar que um Brahmana é afligido pela fome somente pela falha do Kshatriya. Se o Brahmana sofre fome, isto é devido ao rei ter negligenciado seu dever de providenciar para ele. Tendo averiguado o conhecimento e o comportamento de um Brahmana, o rei deve fazer uma provisão para ele, e protegê-lo como um pai protege o próprio filho. No fim de cada ano, uma pessoa deve realizar o sacrifício Vaisvanara se ela não puder realizar algum sacrifício animal ou soma. Aqueles que são conhecedores da religião dizem que a prática de uma ação declarada na alternativa não é destrutiva de virtude. Os Visvedevas, os Sadias, os Brahmanas, e os grandes rishis, temendo a morte em épocas de infortúnio, não hesitam em recorrer a tais cláusulas nas escrituras que foram prescritas na alternativa. O homem, no entanto, que enquanto capaz de viver de acordo com a prescrição primária, se dirige à alternativa, vem a ser considerado como uma pessoa má e nunca consegue obter qualquer felicidade no céu. Um Brahmana conhecedor dos Vedas nunca deve falar de sua energia e conhecimento para o rei. É o dever do rei averiguar isso por si mesmo.
Comparando a energia de um Brahmana com aquela do rei, a primeira sempre será julgada superior à última. Por esta razão a energia dos Brahmanas dificilmente pode ser suportada ou resistida por um rei. O Brahmana é citado como Criador, Soberano, Ordenador, e Deus. Nenhuma palavra ofensiva, nem palavras rudes, devem ser dirigidas a um Brahmana. O Kshatriya deve cruzar todas as suas dificuldades pela ajuda do poder das suas armas. O Vaisya e o Sudra devem vencer suas dificuldades pela riqueza. O Brahmana deve fazer isso por mantras e Oma. Nenhum destes, isto é, uma donzela, uma mulher jovem, uma pessoa não familiarizada com mantras, um sujeito ignorante, ou um que é impuro, é competente para despejar libações no fogo sacrificial. Se algum deles fizer isto, ele ou ela com certeza cairá no inferno, com aquele para quem eles agem. Por esta razão, ninguém exceto um Brahmana, conhecedor dos Vedas e hábil em todos os sacrifícios, deve se tornar aquele que despeja as libações sacrificais. Aqueles que conhecem as escrituras dizem que o homem que, tendo acendido fogo sacrificial, não doa o alimento oferecido como dakshina, não é o acendedor de um fogo sacrificial. Uma pessoa deve, com seu sentido sob controle, e com devoção apropriada, fazer todas as ações de mérito indicadas nas escrituras. Nunca se deve adorar as divindades em sacrifícios nos quais nenhum dakshina é dado. Um sacrifício não completado com dakshina, em vez de produzir mérito, ocasiona a destruição dos filhos, animais, e céu de uma pessoa. Tal sacrifício destrói também a compreensão, a fama, as realizações e o próprio período de vida que alguém tem. Os Brahmanas que se deitam com mulheres em sua época, ou que nunca realizam sacrifícios, ou cujas famílias não têm membros conhecedores dos Vedas, são considerados como Sudras em ação. O Brahmana que, tendo casado com uma garota Sudra, reside por 12 anos contínuos em uma aldeia que tem somente um poço para seu abastecimento de água, se torna um Sudra em ação. O Brahmana que convoca para sua cama uma moça solteira, ou permite que o Sudra, julgando digno de respeito, sente sobre o mesmo tapete com ele, deve sentar-se em uma cama de grama seca atrás de um Kshatriya ou Vaisya e dar a ele respeito dessa maneira. É desse modo que ele pode ser purificado. Escute, ó rei, as minhas palavras sobre este assunto. O pecado que um Brahmana comete em uma única noite por servir respeitosamente um membro de uma classe inferior ou por se divertir com ele no mesmo local ou na mesma cama, é purificado por observar a prática de sentar-se atrás de um Kshatriya ou um de Vaisya em uma cama de grama seca por 3 anos contínuos. Uma mentira falada de brincadeira não é pecaminosa, nenhuma que é falada para uma mulher, ó rei, nenhuma que é falada em uma ocasião de casamento, nenhuma falada para beneficiar o próprio preceptor, nenhuma falada para salvar a própria vida. É dito que estes 5 tipos de mentira em palavras não são pecaminosos. Alguém pode adquirir conhecimento útil até de uma pessoa de ocupações inferiores, com devoção e reverência. Uma pessoa pode pegar ouro, sem nenhum escrúpulo, mesmo de um lugar impuro. Uma mulher que é o ornamento de seu sexo pode ser tomada como esposa até de uma família vil. Anrita, se extraído do veneno, pode ser bebido. Mulheres, joias e outros objetos de valor, e água, nunca podem, segundo as escrituras, ser impuros ou vis. Para o benefício de Brahmanas e vacas, e em ocasiões de transfusão de castas, até um Vaisya pode fazer uso de armas para sua própria segurança. Tomar bebidas alcoólicas, matar um Brahmana, e violar a cama do preceptor são pecados que, se cometidos conscientemente, não têm expiação. A única expiação prescrita para eles é a morte. O mesmo pode ser dito de roubar ouro e do roubo da propriedade de um Brahmana. Por tomar bebidas alcoólicas, por ter união sexual com alguém com quem tal união é proibida, por se misturar com uma pessoa decaída, e uma pessoa de alguma das outras 3 classes por união sexual como uma Brahmane, um homem se torna inevitavelmente decaído. Por se unir com uma pessoa decaída por um ano inteiro em questões tais como oficiar em sacrifícios, ensino e união sexual, alguém se torna decaído. Uma pessoa, no entanto, não se torna assim por se unir com uma pessoa decaída em questões tais como viajar no mesmo veículo, sentar-se no assento mesmo, e comer na mesma fileira.
Excluindo os 5 pecados graves que foram mencionados acima, todos os outros pecados têm expiações providenciadas para eles. Expiando aqueles pecados de acordo com as ordenanças prescritas para eles, uma pessoa não deve se entregar a eles novamente. No caso daqueles que foram culpados dos 3 primeiros destes 5 pecados, isto é, tomar bebidas alcoólicas, matar um brahmana, e violar a cama do preceptor, não há restrição para seus parentes sobreviventes sobre se alimentar e usar ornamentos, mesmo se suas cerimônias fúnebres permanecerem não executadas quando eles morrem. Os parentes vivos não devem ter escrúpulos sobre tais coisas em tais ocasiões. Um homem virtuoso deve, no cumprimento de seus deveres, se separar de seus próprios amigos e superiores veneráveis. Realmente, até que eles realizem expiação, aqueles que são virtuosos não devem nem conversar com os pecadores. Um homem que agiu pecaminosamente destrói seu pecado por agir virtuosamente depois e por penitências. Por chamar um ladrão de ladrão, uma pessoa incorre no pecado de roubo. Por chamar de ladrão uma pessoa que, no entanto, não é um ladrão, uma pessoa incorre exatamente no dobro do pecado de roubo. A donzela que permite que sua virgindade seja deflorada incorre em 3/4 do pecado de brahmanicídio, enquanto o homem que a deflorou incorre em um pecado igual a 1/4 parte daquele de brahmanicídio. Por caluniar brahmanas ou por bater neles, uma pessoa cai em infâmia por 100 anos. Por assassinar um brahmana, alguém cai no inferno por 1000 anos. Ninguém, portanto, deve falar mal de um brahmana ou matá-lo. Se uma pessoa golpeia um brahmana com uma arma, ele terá que viver no inferno por tantos anos quanto os grãos de poeira que forem molhados pelo sangue fluindo do ferido. Alguém culpado de feticídio ou de alguns dos pecados que são considerados equivalentes ao feticídio, como o assassinato de um brahmana, etc., se torna purificado se ele morre de ferimentos recebidos em batalha lutada por causa de vacas e brahmanas. Ele pode também ser purificado por lançar sua pessoa em um fogo ardente. Um tomador de bebidas alcoólicas se purifica por beber álcool quente. Seu corpo sendo queimado com aquela bebida quente, ele é purificado através da morte no outro mundo. Um brahmana manchado por tal pecado alcança regiões de felicidade por tal procedimento e não por outro qualquer. Por violar a cama de um preceptor, o canalha pecaminoso e de alma vil se purifica pela morte que provém de abraçar uma figura feminina de ferro aquecido. Ou, cortando fora seu órgão e testículos e levando-os em suas mãos, ele deve seguir em uma direção reta para o sudoeste e então rejeitar sua vida. Ou, por encontrar a morte para beneficiar um brahmana, ele pode se limpar de seu pecado. Ou, depois de realizar um sacrifício de cavalo ou um sacrifício de vaca ou um agnishtoma, ele pode recuperar a estima aqui e após a morte. O assassino de um brahmana deve praticar o voto de brahmacharya por 12 anos e se dedicando a penitências, vagar, segurando em suas mãos a caveira do morto todo o tempo e proclamando seu pecado para todos. Ele deve adotar tal conduta, dedicado a penitências e levando a vida de um asceta. Tal é a expiação fornecida para alguém que mata uma mulher grávida, sabendo sua condição. O homem que mata de propósito tal mulher incorre no dobro do pecado que vem depois do brahmanicídio. Um tomador de bebidas alcoólicas deve viver de alimento frugal, praticando votos brahmacharya, e dormir sobre a terra nua, e realizar por mais de 3 anos o sacrifício seguinte ao agnishtoma. Ele deve então fazer um presente de 1000 vacas com um touro para um bom brahmana. Fazendo tudo isso, ele recuperará sua pureza. Tendo matado um vaisya, alguém deve realizar tal sacrifício por 2 anos e fazer um presente de 100 vacas com um touro. Tendo matado um sudra, deve-se realizar tal sacrifício por 1 ano e fazer um presente de 100 vacas com um touro. Tendo matado um cachorro ou urso ou camelo, deve-se realizar a mesma penitência que é declarada para o assassinato de um sudra. Por matar um gato, um chaza, uma rã, um corvo, um réptil, ou um rato, é dito que alguém incorre no pecado de matança animal, ó rei. Eu agora te falarei de outros tipos de expiações em sua ordem. Por todos os pecados menores uma pessoa deve se arrepender ou praticar algum voto por 1 ano.
Por união sexual com a esposa de um Brahmana conhecedor dos Vedas, um homem deve praticar por 3 anos o voto de Brahmacharya, comendo pouco alimento na quarta parte do dia. Por tal união com alguma outra mulher que não é a esposa de alguém, um homem deve praticar penitência semelhante por 2 anos. Por se deleitar na companhia de uma mulher, por sentar-se com ela no mesmo lugar ou no mesmo assento, um homem deve viver somente de água por 3 dias. Por fazer isso ele pode se purificar de seu pecado. O mesmo é prescrito para alguém que suja um fogo ardente por jogar coisas impuras nele. Aquele que, sem causa adequada, rejeita seu pai ou mãe ou preceptor, certamente se torna decaído, alto da linhagem de Kuru, como é a conclusão das Escrituras. Somente comida e roupas devem ser dadas, como é a injunção, para uma esposa culpada de adultério ou alguém confinado em uma prisão. De fato, os votos que são prescritos para um homem culpado de adultério devem também ser observados por uma mulher que é culpada do mesmo. A mulher que, abandonando um marido de uma casta superior, tem ato sexual com um homem vil de uma classe inferior, deve ser feita pelo rei ser devorada por cães em um lugar público no meio de uma grande assembleia de espectadores. O rei sábio deve fazer o homem que cometeu adultério sob tais circunstâncias ser colocado sobre uma cama de ferro aquecido e então, colocando feixes de paus por baixo, queimar o pecador nela. O mesmo castigo, ó rei, é dado à mulher que é culpada de adultério. O pecador perverso que não realiza a expiação dentro de um ano da perpetração do pecado incorre em demérito que é o dobro do que se atribui ao pecado original. Alguém que se associa com tal pessoa por 2 anos deve vagar por sobre a terra, se dedicando a penitências vivendo de caridade. Alguém que se associou com um pecador por 4 anos deve adotar tal modo de vida por 5 anos. Se um irmão mais novo se casa antes de seu irmão mais velho, então o irmão mais novo, o irmão mais velho é a mulher que se casou, todos os 3, por causa de tal casamento, se tornam decaídos. Todos eles devem cumprir os votos prescritos para uma pessoa que negligenciou seu fogo sacrificial, ou praticar o voto de Chandrayana por um mês, ou algum outro voto doloroso, para se purificarem de seu pecado. O irmão mais novo, se casando, deve dar sua esposa para seu irmão mais velho solteiro. Depois, tendo obtido a permissão do irmão mais velho, o irmão mais novo pode pegar sua esposa de volta. Por tais meios todos os 3 podem ser purificados de seu pecado. Por matar animais exceto uma vaca, o matador não é maculado. Os eruditos sabem que o homem tem domínio sobre todos os animais inferiores. Um pecador, segurando em sua mão um rabo de iaque e uma panela de barro, deve vagar, proclamando seu pecado. Ele deve todos os dias mendigar de somente 7 famílias, e viver do que possa ser assim obtido. Por fazer isso por 12 dias ele pode ser purificado de seu pecado. Aquele que se torna incapaz de portar em sua mão o rabo de iaque enquanto pratica este voto, deve observar o voto de mendicância como declarado acima por um ano inteiro. Entre homens tal expiação é a melhor. Para aqueles que podem praticar caridade, a prática da caridade é prescrita em todos os tais casos. Aqueles que têm fé e virtude podem se purificar por doarem somente uma vaca. Alguém que come ou bebe a carne, excremento, ou urina, de um cachorro, um javali, um homem, um galo, ou um camelo, deve ter sua investidura do fio sagrado realizada novamente. Se um Brahmana bebedor de soma inala o cheiro de álcool da boca de alguém que o bebeu, ele deve beber água quente por 3 dias ou leite quente pelo mesmo período. Ou, bebendo água quente por 3 dias, ele deve viver só de ar por aquele período. Estas são as injunções eternas declaradas para a expiação de pecados, especialmente para um Brahmana que cometeu esses pecados por ignorância e falta de bom senso.